Bíblia Sagrada vai deixar claro, então, que essas duas testemunhas que estão vivas hoje, elas estão vivas lá no céu. Elas estão vivas. Uma não experimentou a morte, a outra o Senhor ressuscitou. A Bíblia fala que a morte reinou só até Moisés. Moisés foi o primeiro homem a ressuscitar. Aí, escute. A Bíblia diz que elas terão que ser mortas. E o corpo delas ficarão expostos em Tel Aviv por 3 dias. E durante os 3 dias, vamos ler então. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, olha o que está escrito, verão os corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra, muitos se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Agora preste atenção nisso. Como isso se tornaria realidade sem a televisão e sem a internet? O mundo todo, vendo as 2 testemunhas mortas em um lugar, precisa de mídia de alta qualidade e veloz para transmitir isso para todos os povos, tribos, línguas e nações. A Bíblia diz que eles verão, não é que saberão, não é correio, eles verão. É óbvio que o texto de Apocalipse está indicando para uma época moderna, que de alguma maneira as pessoas estariam na sua casa sem estar em Tel Aviv e conseguiriam ver as 2 testemunhas mortas em Israel. Meu Deus! Agora observa que a menos que isso fosse em nosso tempo, essa profecia seria uma mentira. Ah, mas Jesus podia fazer? Podia, mas a Bíblia diz que ele iria fazer na consumação do tempo, no avanço tecnológico e da multiplicação da ciência. Precisa de uma tecnologia do nosso tempo para se fazer cumprir Apocalipse capítulo 11, versículo 9, versículo 10. Quem concorda? Quem concorda? Oh, glória a Deus, irmão, Jesus vai voltar, é no nosso tempo mesmo. É na nossa época, é isso que eu quero que você entenda. Agora eu vou te dar aqui textos maiores e mais catastróficos, comprovando que Jesus volta na nossa época. Bomba atômica. A Bíblia fala dela. Vamos ler 2 textos. O primeiro é Lucas 21 e 16. Isso aqui é tremendo, ó. Meu Deus. Esse texto de Lucas é muito claro, olha o que diz. Como que alguém não crê na Bíblia, pastor Ferdinando? Me explica isso, gente. Como que alguém pode ler isso aqui e não crer? Olha o que Jesus fala. Muitas pessoas... capítulo 21, verso 16. Lucas 21 e 16. Diz assim: muitas pessoas desmaiarão de medo, preocupadas com o que está sobrevindo sobre as populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Não, é Lucas 21 e 16, irmão. Vamos ler, abre aí, irmão. Vamos parar com palhaçada. 21. Desculpa, é 26. Vocês também não sabem nada. Lucas é o orgulho. Lucas 21 e 26. Leia esse texto. Vamos ler em voz alta. Vá lá, por gentileza, vá. Vá lendo. Não, isso é pior que reza. 1, 2, 3. Valendo. Desmaiarão de temor, preocupadas com o que está sobrevindo sobre as populações do mundo. Serão abalados. Agora você quer um texto que fala literalmente de bomba? 2 de Pedro 3 e 10. Se isso aqui não é uma bomba atômica, não sei o que é.
Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pedro vai dizer que este estrondo no ar derreterá as pessoas e a terra. Olha o que ele diz. Meu Deus! Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de uma terrível explosão. Na sua Bíblia está estrondo, explosão. E os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra que nela existe será queimada. O que é isso? Ou é a bomba atômica ou é a bomba de hidrogênio. É a terceira guerra mundial, meus irmãos. Hoje não tem mais guerra de dar tiro, não. Se tiver uma guerra global hoje é só... Aqui, você sabe aonde aperta o gatilho hoje numa nova guerra? Sabe onde que vão apertar? Dentro de escritório com ar-condicionado. 5 gatilhos. Acabou. É isso que Pedro está falando, que no dia do Senhor vai haver uma guerra global, aos sons de uma terrível explosão, os elementos se desintegrarão, rochas, as coisas, pela ação do calor, a terra e toda obra que nela existe serão queimados. Sem sombra de dúvidas, Jesus haveria de vir em tempos modernos. Quem concorda com isso? Quem concorda com isso, faça assim. Fala, Jesus só poderia vir em tempos modernos. Agora eu vou mais longe. Mas também, já temos certeza que Jesus não teria como voltar antes de nosso tempo, ok? Agora eu vou lhe dar indícios para comprovar que ele só voltará nesse tempo. Ele não volta daqui 100 anos. E olha, talvez daqui 50. Eu tenho certeza. Pastor, você está louco? Não precisa ser louco para dizer isso, só lê a Bíblia. Vamos ler? Eu quero te provar na Bíblia que o único tempo que é tempo para o retorno de Cristo é essa geração. A Bíblia deixa claro, isso é um mapeamento para nós. Vamos lá. Sinais que ele voltará exatamente nessa geração. Quem tem que casar, casa de uma vez. Quem tem que fazer filho, faz de uma vez. Quem tem que batizar, batiza de uma vez, porque o tempo está... Irmã, você é solteira, irmã. Primeiro, vamos lá. Jesus teria que voltar em época que estariam dizendo que ele não iria voltar ou que iria demorar muito. Segunda de Pedro 3:3, Pedro diz, nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, veja se não é nosso tempo. Onde está a promessa da vinda de Jesus? Que desde que nossos pais morreram, todo mundo fala que Jesus vai voltar e ele nunca voltou. Ora, se não é no nosso tempo. Parece que Pedro ouviu as pessoas dessa época dizendo e escreveu. Foi isso que eu ouvi, vou escrever. Você vai falar da volta de Jesus para um escarnecedor e falar, sempre ouvi disso. Minha avó falava disso, todo mundo fala disso. Duro são pastores falarem disso. Agora veja bem, Jesus afirma em Mateus 24, versículo 45 e versículo 51, que o crente que vive dizendo que Jesus vai demorar e vive frio ou pecando é um mau servo e irá para o inferno. Pois no mesmo texto, ele afirma que virá quando o servo estiver despreparado. Jesus deixa claro que crente que usa a demora da volta de Jesus e fica, Jesus vai demorar. Eu acho que ele não... Irmão, todo crente fervoroso fala com fé. Não, Jesus volta nessa época. Quando você vê um crente brigando com a gente, falando, não, cara, eu não acho que ele volta, eu já começo a desconfiar. Os apóstolos não tinham as provas que eu estou mostrando para vocês aqui, criam que Jesus fosse voltar na época deles, e pregavam isso. Quem somos nós com todas essas provas aqui, para não pregar que Jesus está voltando?
Pode, pastor Ferdinando. Eu estou sem microfone, irmão. Eu só estou com esse aqui, irmão. Glória a Deus, é isso aí. Bate palma para Jesus. Meu Deus, olha aqui, irmão, estou todo arrepiado. Oh, glória a Deus. Eu garanto para você, eu garanto, meu irmão, acredite no que esse profeta está falando. Talvez esse boca aberta aqui, esse manezinho aqui, creia. Eu lhe dou garantias bíblicas que Jesus volta em nosso tempo. Te prepare, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ele está voltando. A qualquer hora dessa, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia cessará e nós estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o seu nome. Uma outra prova que Jesus volta em nossa época é a própria frieza da igreja. Por quê? A menos que tenha uma outra era depois de Laodiceia, Jesus volta daqui a um tempo, muitos anos antes, depois. Porque nós já estamos em Laodiceia, e é a última era. Então Jesus não tem outra era para voltar. Jesus não tem outro momento para voltar. Ele tem que voltar agora. Na plenitude dos tempos. Agora veja o que a Bíblia fala, em Apocalipse 3, do verso 15 ao 16. A última era da igreja é retratada pela igreja fria, no livro do Apocalipse, e todos concordamos que só tem 7 eras da igreja, e todos concordamos que tudo indica, pelos indícios que mostram, nós somos a era de Laodiceia. Se nós somos a era de Laodiceia, não haverá uma outra era. Jesus vai voltar daqui a 100 anos como? Me responda. Nós somos a última era. A frieza da igreja está registrada em Apocalipse 3, do verso 15 ao 16. Mas também em Mateus 25 e 10, olha para mim, mostra a parábola das 10 virgens. A igreja é retratada pelo número 10, que representa na tipologia completude, totalidade da igreja. 5 prudentes, 5 loucas. E a diferença entre uma e outra é que uma estava muito avivada e a outra pouco avivada. Só que ambas estavam dormindo. Veja você que nós estamos na era do cansaço, na era de arrastar. Até você que vai para o céu tem que lutar contra o desânimo. Quando você falou, estou tão desanimado, lembre-se das palavras do seu pastor. É normal em nossa época você passar um momento de tiriça. Porque está aqui na Bíblia. E aí você que tem que dar aquela guinada. Ficar sabendo uma coisa, vou mexer meu músculo espiritual. Vou ouvir hino, vou ler livro, vou ler a Bíblia, vou na igreja, mesmo cansado eu vou. É você que tem que insistir. Porque senão, você vai passar por outra turma, a das loucas. Senão você vai para o lado errado das loucas. É você que tem que insistir. Bom, Jesus deixa claro que ele viria na época da frieza. Veja você que a nossa era passou por um grande avivamento. Ela está agora num grande esfriamento e ela já está entrando na apostasia. E olhe bem, todas as regiões que o evangelho passou, ele passou as 3 fases. A nossa já está na última. A última região da terra, da evangelização do mundo, que é os confins da terra, já está entrando na fase da apostasia. Meus irmãos, se isso que eu estou pregando não convencer você, não despertar você, que qualquer hora dessa, a trombeta soará,
E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós seremos arrebatados, a encontrar com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E devemos nos consolar com isso, como está registrado na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. Se isso não for motivo para você falar, quer saber de uma coisa? Esse sofrimento aqui é passageiro. Está chegando a hora de encontrar com o Senhor, meu Deus. Adore, irmão, está chegando o momento, glorifique. Oh, glória a Jesus, diga glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Maranata, Maranata, Maranata. Terceiro lugar, desvio da fé, indo aos falsos cultos. 1 de Paulo a Timóteo 4, do verso 1 ao verso 3, Paulo fala a Timóteo. Paulo, para mim, é um dos homens mais revelados da Bíblia. Ele teve, junto com João, e Daniel, as maiores revelações de nosso tempo. Olha o que Paulo fala. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, consumação dos tempos, alguns se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que cauterizaram a própria mente, ou seja, acredita no que prega, que proíbe o casamento e exige abstinência. Quem é que faz isso? Quem é que proíbe o celibatário entre os sacerdotes? Quem é que proíbe o celibato entre os sacerdotes? Quem é que não deixa os pastores se casarem? Olha o que Paulo está falando, que proíbe o casamento e exige abstinência, também de alimentos. Quem é que proíbe crente de comer algumas coisas? Seita, que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. O professor do Gianluca disse que quem come porco vai para o inferno. Eu falei, quer que você pegue um porquinho, põe numa caixinha, embrulhe no presente e fala, meu pai mandou para o senhor. Teu bobo. Bobo. Paulo fala que Jesus iria voltar numa época em que as pessoas estariam crendo em tudo que é besteira, porcaria que aparecesse. Cimento, vassoura, rosa. Jesus volta nesse tempo, Márcio. Ei, Lucas. É nesse tempo. Pode ser hoje. Irmão, quem aqui vive numa sensação de espera? Eu fico estranho. Eu fico assim numa espera. Eu sei que eu estou esperando uma menina. Eu já falei, bem, põe ela um pouquinho aqui para eu saber como que é. Não dá. Não dá para saber. Eu acho uma covardia. Por que é que só as mulheres têm que carregar esse bebezinho dentro? Deve ser uma sensação única. Isso dá inveja, né, gente? Eu só tenho inveja de carregar, não de ter a dor depois, também. Mas veja, presta atenção. É verdade, deve ser uma coisa muito maravilhosa. Ela disse que fica ouvindo, e aí ela assim, falou que a hora que ouve a voz do papai, ela entra em pânico lá dentro. Ela já começa a tremer, vou apanhar. Então, escute, vamos para coisa séria aqui. Irmão, você fica numa sensação de espera há muito tempo, anos. Eu fico, meu Deus, o que eu estou esperando? Amanhece o dia, o que vai acontecer hoje? Eu falo, meu Deus, eu estou esperando alguma coisa, não é possível, você sabe o que é? Quem vive nessa sensação de espera? Todo cristão que vai subir com Cristo fica numa sensação que alguma coisa está prestes a acontecer. Eu vou te dizer que sensação é essa. A voz está bradando, aí vem o noivo. Eu queria fazer mais grosso, meu tô rouco. Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. É hora de beber todo o azeite que temos para beber. É hora de buscar o Espírito Santo como nunca. Eu posso te falar uma coisa, posso te lançar um desafio. Jesus pode voltar nesse fim de ano, já imaginou? Eu até acredito que Jesus volta em época de fim de ano, que é época que está todo mundo disperso. Eu estaria no seu lugar, dizendo, quer saber de uma coisa? Eu vou virar o ano sem faltar um culto buscando o Senhor. Eu vou estar aqui na casa de Deus. Se Jesus voltar, eu quero estar, Senhor, obrigado por esse ano. Não é lá, quando está certo, é bom estar com os familiares, não sei o que, não é disperso, é na casa.
E mesmo assim nos cultos, buscando ao Senhor, porque a Bíblia diz que Ele viria no momento em que as pessoas não estariam prontas ou esperando. Ah, irmão, estou lendo um negócio desse, dá vontade de trazer o colchão e ficar aqui. Bom, e aqui eu quero concluir, em final de tudo, falando do quinto sinal que Jesus voltaria só nessa época. Está registrado em Lucas 17, no verso 26. É só nessa época. Ô, Ramon, vai no teclado para parecer que está terminando. Eu prometi que ia terminar 9h30 e não vou cumprir. Eu vou cumprir sim. Dias de Noé. Lucas 17, 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé. Isso aqui é muito claro, amém, irmãos? Jesus vai voltar num dia semelhante ao dia de Noé. E aí ele vai dar indicativos. E aqui eu quero dissecar com você esses indicativos. O que estará acontecendo nos dias do retorno de Cristo, que levaria-nos a parecer com os dias de Noé. Vamos lá, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos sem perceber. Está falando do arrebatamento. Bom, olha para mim. Apesar dos dias de Noé não ter todo o avanço tecnológico nos nossos dias, algumas semelhanças dos dias de Noé, como os dias do retorno de Cristo, e ele viria em dias parecidos com os dias de Noé. E são essas semelhanças, guarda elas. Isso aqui é muito forte, gente. Primeiro, Jesus chama atenção para os dias de Noé, porque o povo se entregava a orgias e investir demais em comida e em bebida. A época de Noé era uma época em que a comida e a bebida tomava muita prioridade na vida da pessoa. É claro que essa referência não traz a referência de comer por necessidade ou beber por necessidade. Está falando do quê? Está falando dos desagrados do prazer da mesa. O investimento demasiado com comida e com bebida em nossos dias são semelhantes aos dias de Noé. Nós temos programas na televisão só de comida e bebida agora. É Masterchef, é Cozinha Sob Controle. Você quer ficar rico, monta um negócio de comer, de beber. As pessoas estão preocupadas muito com o que come, comer bem, saboroso. Outros com muita saúde, outros com pouca saúde. Mas os dias de Noé eram semelhantes aos nossos. Segundo, Jesus mencionou que os antediluvianos, olha para mim, casavam-se e separavam-se. Obviamente Jesus não está falando de que casar seria algo mal. Porém, ele está falando que se divorciar seria algo mal. E o costume da época antediluviana era o seguinte: o homem desposava a mulher por prazer e depois abandonava. Em nossos dias isso tem outro nome. Qual que é? Divórcio. Então o costume era casar, e se não quisesse abandonava a mulher, uma espécie de casar, se não der certo, separa. Fato esse que o Senhor abominava, ficava triste. E que nos próximos dias do retorno de Cristo, essa prática de casar e separar com muita facilidade se tornaria popular de novo. Terceiro, incredulidade acerca das coisas de Deus. Embora Noé advertisse o povo que o dilúvio estaria próximo, exatamente como eu estou fazendo aqui, Jesus volta nesse tempo, Jesus volta nesse tempo. Não é falar, vai chover nesse tempo. Eu falo, você é doido, Noé, cala a boca. Que chover, mesma coisa, embora Noé alertasse, eles zombavam e sua advertência não era ouvida. Jesus quer dizer que semelhantemente em nossos dias, quando um pregador vier falar que Jesus breve voltará, as pessoas não lhe darão muita importância ou zombará dele. Quarto, aqueles foram os dias de notáveis realizações. Foi antes do dilúvio que as pirâmides foram erguidas, e até hoje eles não conseguem decifrar como aquilo se ergueu. Um dia eu vou trazer uma mensagem aqui sobre isso para vocês, mas vamos fazer uma mensagem, não culto,
Vou preparar um culto de quarto especial só para falar o que aconteceu antes do dilúvio. Porque tem que ser muito maduro para ouvir o que eu vou pregar. Um dia. Aí vem quem quer também. Tá? Noé construiu uma embarcação, irmão, que rivaliza em tamanho com os nossos modernos navios de hoje. Agora, o pior de tudo da época de Noé é que se assemelha com a nossa. As condições morais da época. Olha o que diz a Bíblia. Em Gênesis 6,5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era o homem continuamente mau em todos os seus desígnios do seu coração. Em Gênesis 6,5 também diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Tem um tempo mais violento do que a nossa época? Irmão, eu concluo aqui dizendo: em nenhuma época passada tivemos tanta singularidade. Por que você escreveu isso aqui, Hernani? Particularidades com o retorno de Cristo como a nossa. Nós temos provas inegáveis que não tinha como Jesus voltar nos anos 70 ou 60. Você está entendendo o que eu estou falando? Nos 60 anos ou 70 anos atrás. Quem está entendendo? Temos provas. Porém, a menos que o que está acontecendo na nossa época seja um círculo vicioso que volte a se repetir em várias outras épocas, Jesus não volta também em outra época. Ele só pode voltar nessa época. Jesus não voltará em outra geração. Nós estamos na última, na dispensação da plenitude dos gentios. Nós estamos na última era da igreja. Está chegando a hora do relógio cruzar os ponteiros. E por quê? Vou guardar no seu coração isso. Porque somos a era dos acontecimentos proféticos. Porque todas as profecias estão se cumprindo em nosso tempo. Anote. Somos a geração tecnológica que Daniel profetizou. Somos a geração morna ou fria profetizada em Apocalipse 3. Somos a geração das guerras e piores tipos de doença que já esteve na terra, profetizada em Mateus 24. Somos a geração dos falsos profetas e de falsos cristos. Somos a geração da apostasia. Somos a geração dos confins da terra que foi evangelizado já. Somos a geração da terceira guerra mundial e da guerra atômica. Somos a geração da perseguição aos cristãos dos últimos tempos. Irmãos, os jornais estão pregando a volta de Jesus, os cristãos estão sendo crucificados. Só em 2014, 72 mil cristãos perderam a cabeça, 52 foram crucificados. Só em 2014. Diante disso tudo, posso lhe afirmar, Jesus está mais perto do que se imagina. E Ele virá em nosso tempo. Ele virá em nossa geração. Você está preparado? Fique em pé.